uma questão de sorte. Para garantir um futuro melhor, a educação é o caminho e o Grau, o seu ponto de partida. Somos a maior rede de ensino técnico do Brasil, com uma agência de empregos exclusiva e a que mais oferece opções de cursos técnicos e profissionalizantes, onde você aprende na prática e com a flexibilidade que você precisa. Tome o controle do seu futuro agora. Não aposte na sorte, aposte em você. Aposte em você, vem pro Grau. Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Você já deve ter visto mais uma vez na abertura lá o comercial do Grau Técnico, nosso parceiro de 2026. Deus queira que seja o ano todo, viu, meu amigo Wellington? Seja o ano todo e por muitos anos aí. Tem lá as informações, a gente fez um corte, postou. Se você tá em casa e tá no celular aí, ó, olha aí no Instagram Tutti Frutti Havaiano, você vai ver lá. E se você tá em casa na televisão, vai aí, se inscreve, pega o controle remoto, baixa. Eu sei que é mais difícil do que no celular, mas procura o botão de se inscrever e se inscreve, porque a gente precisa bater umas métricas aí para tentar ser monetizado e poder continuar fazendo esse trabalho. Hoje eu vou conversar com um amigo meu que eu conheço de muitos anos. Acho que poucas pessoas sabem. E quando eu conheci ele, não tinha nem eu nem ele nada a ver com esse perfil de esporte e alguma coisa do tipo. E era uma dívida. Tem algumas pessoas que eu tô devendo gravar e conversar, tanto pela satisfação que eu tenho de conversar e poder escutar mais da história dessas pessoas, como por dívidas que até outras pessoas estão cobrando. Logan, tá pago aqui, viu? Você vai assistir o episódio e não vai me cobrar pelo menos esse. Você vai me cobrar outras coisas. Éder, meu irmão, muito obrigado pela presença. Eu sei da correria. A gente saiu das aulas e tá aqui, né? O importante é que vai ter muito conteúdo bom para teu público e pro nosso também. Salve, salve, Denis, salve todo mundo, todo o público do Tutti Frutti Havaiano. É satisfação estar aqui. E aí eu vou parafrasear ali o recado dele. A gente vai falar muito aqui sobre esportes e atleta tem uma vida muito curta. Então não deixa de estudar. Clica nesse link aí do Grau Técnico que ele divulgou para você. Isso. Não deixa de estudar, porque a tua vida de atleta vai se encerrar por um período e você vai precisar fazer outra coisa, ou até a parte de gestão da sua modalidade. Você vai precisar fazer um curso de administração, ou você vai precisar fazer um curso de educação física, ou algo assim. Então, procura o Grau Técnico aí para começar a se capacitar hoje. Não espera se aposentar para fazer isso, não. Eu vou pegar até outro gancho com gancho aí, que eles têm o Elton gravou um episódio com ele, eles têm uma parte social lá que eles disponibilizam alguns cursos profissionalizantes, viu? Vou até ver com ele, que aí já, né, se tiver alguma galera do instituto lá que quiser ir, eu já... ultimamente eu e ele tem trocado mais ideias, a gente vai ver essas possibilidades aí. Perfeito. Negão, como sempre eu começo perguntando, tu é de onde? Bom, eu sou da comunidade do Vale das Pedreiras, nasci e criado aqui em Camaragibe. Na verdade, na época eu nasci em Recife, mas vim aqui para Camaragibe. E eu moro lá desde então, né? Eu tô com 39 anos aí, vamos fazer os 40 anos ali na comunidade. E, bem, sou aqui de Camaragibe desde sempre, estudante do Colégio do Sagrado Coração de Jesus. Foi lá que eu te conheci, né? Foi. Foi por lá ou foi nas aulas de cavaquinho? Acho que eu te conheci lá e a gente se bateu na aula. Exatamente. Né? Pra vocês que não sabem, além de atleta, é quase o Tony Stark aqui da vila. Ele também tentou uma carreira... Tu ainda tem um instrumento em casa? Tem um banjo. Tu tem um banjo? Idêntico ao do Chico. Ah, é? Então toma aqui. Não tem um não. Bota uma nota. Eu sabia, eu vou trazer o meu, porque eu vou pedir pra ele botar. Vocês não sabiam disso. Não, ninguém sabia. Pouca gente sabe, né, não, Éder? Bota pra paleta. Eu cheguei pra fazer um curso antigamente a gente ia na casa do pessoal aprender, né? Não tinha nada. Não tinha muito recurso. Era difícil, né? Era um milagre achar alguém. Aí eu fui lá na casa, tava pegando aula com o Chico. Um dia coincidiu, ele dizia, tem o meu aluno aqui, uma hora tava Éder lá também, aprendendo a tocar, nos primórdios da nossa história na música. Pessoal, isso é 2001, 2009. Por aí mesmo, né, velho? Era 2001, eu acho. Acho que era um negócio assim. Tava já no ensino médio. Isso aconteceu o seguinte, Chico, por ser policial militar, trabalhou na delegacia, minha mãe fazia as partes de RG e tal, você fazia lá, né? E aí ela conhecia ele, e a gente interessado em aprender, disse, Chico. Eu achava mágico, assim, eu chegava aqui em Alberto Maia, né, o Chico mora aqui próximo. Bem pertinho. E eu já escutava o banjo assim que eu descia da van. O banjo dele é espetacular, assim. Inclusive hoje eu tenho um assim, igual assim, por conta dessa memória afetiva que eu tenho com a música. Por causa do Foi uma das coisas que eu lembrei. Se eu vou trazer o meu, eu tenho um cavaco aqui que fica pra gente, quando tem episódio com a galera do pagode, assinar, tá ligado? Tá. Só pra assinar, eu nem deixo ele aí guardadinho. E esse é o que eu toco, né? Aí eu disse, eu vou deixar pra lá,
Que é pra poder, Éder, na hora eu vou pegar ele de surpresa. Ô, Éder, como é que começou essa tua vida com esporte, velho? Porque até então era pagode, né? Como é que tu foi no jiu-jitsu? Na verdade, Denis, eu sempre tive uma mente muito empreendedora e eu acho que o mercado de tecnologia, eu sou formado em tecnologia, ele faz muitas questões de engenharia reversa. Então você vê um negócio, você faz engenharia reversa, e a partir daquela engenharia reversa que você faz no negócio, você consegue desenvolver um software. E isso me deixava muito... E na época, eu estava montando uma lan house. E qual era a forma de eu trazer as pessoas para dentro da lan house? Talvez com um treino de jiu-jitsu. Isso em 2008. Tu pensou isso, bicho? E aí eu tinha um jogozinho de dardo, rolava o jiu-jitsu, tinha a lan house, então... E aí a gente começou a vender um suco, muito parecido com o que ajudar, inclusive. E aí, pô, o suco pagou um pedaço da faculdade do meu irmão de educação física naquela época. E as pessoas ficaram lá e... O jiu-jitsu era um momento de encontrar as pessoas ali e fazer, né? Mas como tu começou? O jiu-jitsu em si, É. a praticar jiu-jitsu, eu comecei na Nova União, né? Com tá na mão ali na Corpo e Mente. Ah, aí. É isso que ele chegou. Eu não... Aí cheguei, né? agora Na eu entendi. verdade, eu assisti uns vídeos, acho que você também, que é fãzão de luta, assistiu em 2006 o Pride. E meu irmão já fazia uma prática de jiu-jitsu lá no IPSEP com um primo meu, Pablo, né, que hoje a gente até às vezes treina junto. E aí a gente assistia muito vídeo de MMA e tal, e tinha Minotauro, e os caras invertendo lutas por conta do jiu-jitsu. E eu tive interesse. E aí em 2007, 2006 para 2007, a Corpo e Mente colocou o jiu-jitsu e eu comecei a praticar lá. Ah, foi ali, pertinho. Inclusive, naquela época, a gente falou, né, naquela época, a gente tinha tanta rivalidade entre Kesen, que era onde meu irmão treinava, e Nova União, que chegou um período que eu e meu irmão dentro de carne nem se falava por causa do jiu-jitsu. Mano do céu, velho. Teve isso. A cultura do jiu-jitsu aqui em Pernambuco era muito forte, assim, nesse sentido, assim, né? Parecia muito a questão do Rio de Janeiro, né? Que os caras se encontravam na praia pra se bater. Isso. Aqui em Recife era nas boates e os caras se enfrentavam mesmo. Pô, tu Assim. ficou sem falar com teu irmão ainda um tempo por causa de Por causa jiu-jitsu, velho. velho. Agora eu entendi, pô, realmente ali, né, perto de onde é o Wakanda, ali tinha academia ainda, até hoje tem, né? Tem. E Dayan gostava, né, queria treinar e eu não lembro quem foi, eu acho que... Cara, o primeiro tatame foi de isopor com durex, meu amigo, com a luz em Sério? cima, era um negócio, sim, Oxe, em 2007, eu artesanal. comecei em 2011, não, 2012 eu acho. Tipo, tu já tava treinando há um tempo quando eu inventei de... Então, mas acontece que a vida da gente, inclusive, de associar estudo com treino, né? Eu comecei a fazer a faculdade em 2007 e aí eu só tinha tempo de fazer jiu-jitsu no final de semana. Então eu saí de lá, no segundo período ali de 2007 eu saí da academia. E quando começou 2008 eu disse, poxa, eu vou botar o jiu-jitsu aqui na lan house e praticar. Mas aí os treinos mais robustos eram no final de semana que eu tava mais folgado da faculdade. Então foi assim que a gente começou o projeto em si, né? Foi assim, né? E aí o projeto, em 2008 a gente já volta aí meu irmão juntos, junto com esse primo meu, Pablo, a novinha meio que acabou lá, e eu tive que ir pra Kesen, né, pra poder continuar treinando. E a gente decidiu fazer o que a gente chamava de Brother Jiu-Jitsu naquela época, né? Então foi uma academia, uma equipe mesmo para Brother Jiu-Jitsu. Mas o incentivo era sempre assim, poxa, como é que a gente vai adicionar pessoas aqui? Então o projeto Brother Jiu-Jitsu, ele teve diversas variações. Teve momentos em que as crianças têm que trazer 2 garrafas de 2 litros para poder treinar. O treino era... A paga do treino era trazer 2 garrafas PETs para treinar. E aquelas garrafas PETs a gente doava para alguém da comunidade. Desde o começo tinha esse cunho social, era assim, Sempre, depois sempre. da Lan House passou... Até na Lan House mesmo a gente Já não era- cobrava não cobrava, valor, não. Era tipo amigos que gostavam também, treinavam na época, né? E treinava junto. Mas aí, quando é que chega a ser Instituto Instituto Guerreiro de Cristo? Pronto. E aí, assim, eu tô falando aqui com o Denis, porque o Denis conhece muito bem a história do jiu-jitsu, e a gente tem muita dificuldade de acessar equipes daqui de Camaragibe. As equipes quase não vinham aqui, né? Então, nessa, a gente ficou muito flutuando bastante sobre equipes e quem é que assumia a gente como projeto e tal. E aí, o meu próprio primo Pablo, mesmo que nos originou ali a entrar no jiu-jitsu, ele disse, ó, tem tanque. Tanque faz um trabalho muito parecido com o que vocês fazem lá em Jardim São Paulo. Eu acho que dá muito match vocês se conhecerem. Em 2013 a gente conhece o professor Tanque, né, que nessa época ele defendia a bandeira da Della Riva. A gente se junta com o Tanque e vira Guerreiros de Cristo. O nome instituto vem quando a gente se junta e diz, a gente tá com muita criança, a gente deveria formalizar e formar um instituto para isso acontecer. Sendo o Camaragibe uma filial desde Jardim São Paulo. Aí só que quando chegou 2014 para acho que 2015, 2016,
a gente já era tão grande aqui em Camaragibe que fez mais sentido aqui ser a sede do Instituto Guerreiro de Cristo do que lá já de São Paulo. Né? Até porque para as obrigações do professor Tanque ele já tinha meio que diluído a equipe e tal, e a gente ficou permanente e forte, mesmo sem formalizar, a gente já era do Instituto Guerreiro de Cristo. Mesmo sem formalizar. Até hoje, inclusive. Não. Cara, depois a gente conta a história de como é que faz pra formalizar o projeto, dificílimo. Então, pronto, não vou perder essa oportunidade não, porque eu achava que eu ia dizer, fala da importância de ser formalizado, né, um instituto ou um projeto social. É muito bom porque tem recurso para isso, né, para quem tá... O que acontece hoje é que a gente tem tanto conhecimento, mas é tão difícil de fazer no Vale das Pedreiras, porque a gente não tem um prédio que a gente tem um contrato de aluguel assinado, a gente não tem um alvará de bombeiro, se tiver que acontecer, para dizer que é um espaço válido, tem que ter alvará de bombeiro e etc, tem que ter toda uma logística com a Secretaria de Planejamento. Então, antes de você só pensar no CNPJ, tem que pensar em como é que vai ser o espaço, onde vai ter aquele treino para que você se torne a sede do Instituto. Isso tudo gera uma burocracia que por muitas vezes a gente senta em cima por causa das nossas obrigações, é uma coisa que não te dá grana, então você acaba sentando em cima esse problema e tal. Realmente é uma hora de você sentar e focar naquilo, talvez você consiga resolver. E a gente conseguiu resolver isso lá no Curado, e hoje lá no Curado a gente faz parte também do projeto lá no Curado 5, com o professor Lucas Macaco, e também Nova União, no Instituto Atos lá, a gente tá lá também junto com eles. Então tudo que for de formalização, que tem captação de verba, eu mando para lá, pro projeto Atos. Entendi. E a gente aqui vive das capacidades da minha execução. Eu consigo executar, financeiramente a gente executa. Mas tu que consegue ir segurando... Sim, tem todo um... Não, exatamente. Mas a gente funciona dentro do espaço social da comunidade, que não é a associação de moradores, mas é um espaço social. E tem a contrapartida de a gente não pagar energia e tal, e a gente executa as atividades lá, tá? Então, é assim que funciona hoje. Mas tudo que tem necessidade financeira do projeto acontece através da minha capacidade de execução ou quando a gente se junta para fazer uma rifa, como todo outro projeto social aqui, acho que de Camaragibe, isso se sustenta, né? É a verdade. E como é que tu foi caminhando, quantos anos no jiu-jitsu e para chegar no wrestling? Eu sempre me atrapalho com esse nome. O wrestling, né, que é a luta olímpica, pessoal, e a gente, em 2017, rolou o campeonato Norte-Nordeste aqui, na Universidade Federal, e o professor Castro Jacaré e alguns outros amigos iriam competir nessa competição, e eu fui lá assistir essa competição. Cara, eu achei fantástico, assim, a modalidade em si achei fantástico. E no próprio 2017 eu comecei a ir para Boa Viagem na Bunker, na época o professor Castro fazia um trabalho lá de wrestling, a treinar. E fui treinando e eu achava que dava match com o projeto, acho que dava uma oportunidade para o projeto. Em 2018, em janeiro de 2018, eu já começo com o projeto fazendo o wrestling. Mas por ser tão complicado, não só como nome, mas da prática, a gente só teve 5 adeptos dentro do projeto. O projeto que tinha, sei lá, 60, 70 crianças, apenas 5 atletas decidiram fazer isso. Só que ao avançar com a modalidade, esses atletas foram se despontando em relação aos nossos outros atletas de jiu-jitsu, né? Porque eles treinavam com outra modalidade e aí ela se sobressaía quando você ia pro jiu-jitsu por conta do gás e de outras valências que o wrestling tem. Mesmo ainda eu tendo muito pouco material de conhecimento. Só o que eu tinha treinado em 2017 e o que eu estava ali pesquisando. Em 2018, hoje o atual presidente da Confederação Brasileira, o professor Flávio Cabral, ele era também o diretor técnico da Seleção Brasileira. E ele foi fazer um seminário em Garanhuns. Eu peguei esses atletas, coloquei dentro do carro e fomos para Garanhuns fazer esse seminário. E lá muitas coisas, muitas visões sobre a modalidade me abriu em relação à técnica, né? Então, metodologia de ensino, como fazer e tal. A gente volta e continua fazendo esse trabalho. Quando chega no ano de 2019, e aí vocês tiveram um episódio aqui com a Ana Vitória, eu digo a ela, ó, você vai ter que treinar wrestling. E eu meio que forçando os atletas a treinar, além dos 5 que já estavam. E vem uma coisa disruptiva que é o primeiro campeonato brasileiro que a gente participa. Não com a Vitória, mas com os 2 gêmeos, sim, Pedro e Paulo. A gente vai pro Rio de Janeiro. Eles participam e durante a competição as coisas foram se desenvolvendo e o Pedro, ele faria uma luta para a disputa do 3º lugar. Eu recebo a ligação do atual presidente na época, dizendo assim, se ele vencer essa, ele tem direito ao Bolsa Atleta. Eu não falei nada pro Pedro, porque não queria botar essa pressão nele, ele perdeu a luta. Em seguida eu digo a ele, ó, se fizesse esse ganho, eu teria Bolsa Atleta e tal. O menino chorou e tal.
E depois daquela competição, a gente não voltou para Recife. A gente ficou uma semana na hospedagem ali na frente do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, treinando 2 vezes por dia, por um projeto do COB, que era treinar os atletas do Sub-18, né? Que hoje é o Sub-20. E aí a gente passou essa semana lá. E nessa semana eu aprendi muito. Teve os cubanos, tava todo o Brasil, tava lá. E aí é onde minha história realmente se converte do jiu-jitsu para o wrestling. Porque entra lá dentro desse treino Antônio Jaúde. Antônio Jaúde é um dos caras, assim, na modalidade. Antônio Jaúde, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver. Professor, eu espero que esse corte chegue no senhor. Porque o senhor sabe que o senhor foi inspiração. Antônio Jaúde treinou na terça-feira comigo. E durante uma posição, uma movimentação, eu caí passando meio que a guarda dele. Ele disse: "Tu treina jiu-jitsu, é? Você treina jiu-jitsu, eu faixa marrom e tal." Ele disse: "Massa." Irmão, esse cara chega no segundo dia, no outro dia de treino, com Toquinho, com grandes nomes assim do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, pra treinar junto com a gente. É uma questão que eu me emocionei lá durante o treino, assim, e disse: "Você não vai embora." Lá dentro do Parque Olímpico tinha o octógono da Tinogueira. Ele disse: o Arley Alves tinha acabado de sair do TUF, sendo campeão, e ele disse: ele vai fazer uma luta, a gente vai treinar o wrestling com ele lá. Então, assim, Caramba, velho. foi um marco, assim, na minha vida, esse camp. E quando eu volto, eu vou fazendo o que na Vitória entra, ela não quer, ela só quer treinar de kimono. Eu acho que ela até falou sobre isso aqui. Eu disse: não, vamos treinar no Gui. Vai treinar sem kimono hoje. Nessa época, tu já tinha a visão do Bolsa Atleta? Não. Soube lá daquele fato que se o menino tivesse ganho, mas não, isso ainda não tinha te pego, não. Não era algo que a gente percorria. Sim. Como a gente percorre hoje e traça o planejamento do GC através disso. Era uma utopia. O Bolsa Atleta é uma utopia pra gente. Aí a gente é muito difícil de falar um pouco sobre isso, porque a gente não conhecia nada. Como é que participa dos jogos escolares? Se você perguntar a qualquer pessoa aqui do Camaradinho como é que você faz para participar de jogos escolares, e aí nessa questão de curiosidade da área de TI, eu fui procurando, buscando, e a gente conseguiu escrever na Vitória. Não só na Vitória, mas acho que na Vitória a gente tem muito apelido no jiu-jitsu, né? A gente tem um aluno chamado Toco lá também. A gente classificou os 2 para os jogos nacionais. E a Ana Vitória foi a primeira menina de Pernambuco naquela época, ali em 2019, a ter uma medalha dentro dos jogos escolares na modalidade de wrestling. Então ela já volta sendo premiadíssima, assim, pelo governo do estado, com reconhecimento por conta do feito e etc. Mas naquele mesmo ano, assim que ela volta dos jogos escolares, a gente viaja através de uma ajuda da Dayana, ainda então não vereadora, mas ajuda a Ana Vitória junto com mais 3 meninas do projeto a ir para Natal, onde teve o primeiro campeonato brasileiro aqui infantil. A Ana Vitória se consagra campeã. E a gente consegue, em 2020, a primeira Bolsa Atleta com a Ana Vitória. Que marco. Aí, assim, não só a Ana Vitória, mas a Grazi também, que foi para esse. A Grazi passou um monte de tempo treinando conosco. Grazi vai para esse evento, também fica em segundo lugar e também tem direito ao Bolsa Atleta. As outras meninas ficaram em terceiro lugar, mas por serem muito novas, para as questões de recurso, elas ficaram fora, ficaram na lista de espera, mas Ana Vitória e Grazi entram como bolsistas. Grazi, infelizmente, no primeiro treino de retorno, ela tenta botar a mão no tatame, quebra uma parte da mão e passa um bom tempo ali no departamento médico. E acaba que isso influenciou bastante dela não ter continuidade. Ela ainda renovou a bolsa mais alguns anos, mas ela não deu continuidade. Mas a Ana Vitória permaneceu. Só que o que aconteceu com o projeto pós Ana Vitória? Primeiro que quem trabalha com um projeto social, e você que trabalha com projeto social deve estar passou pela mesma fase que nós aqui. E aí, a gente pode dizer, quem doa um kimono, ele não doa um kimono 100%. Ele doa um kimono que está surrado dele para uma criança. Então a gente sempre recebeu aquele kimono mais velho, um pouco mais rasgado, que não estava com tanta qualidade de uso. Eu passo ali de 2008 até 2019 achando que aquilo era a realidade do projeto. Eu vou receber um kimono de alguém, ou então um grande parceiro ali, né, Mariano, que hoje faz parte da Octopus, né? Ele vendia kimono na confiança. Mas eu não precisa de um kimono. Na época, sei lá, R$200. Era revendedor da Veno no tempo. Ele mesmo. Ele tá por onde, hein? Ele hoje tem uma marca dele, né? E o Mariano faz produção de kimonos, faz a parte das camisas ali da Octopus. Que massa, velho. Ele tem uma Eu lembrei agora, chegou uma lembrança da época do cara que vendia a roupa da Veno. Mariano. Então, Mariano vendia na confiança. Então, sem cartão, velho, eu pedia e ia pagando R$60, R$50 a ele por kimono e fui fazendo isso por um bom tempo.
com o resultado da vitória, a própria federação estadual diz assim, meu irmão, ali é um lugar onde pode surgir atletas de wrestling e eles me doam a metade de um tapete olímpico. Então, puxa, eu tenho um atleta agora que pode contemplar um Bolsa Atleta. E meu projeto agora tem um tapete olímpico, que, galera, é muito legal de treinar no tapete olímpico. Eu cheguei aí umas vezes com o Saulo lá. Cansa muito mais, mas também a questão do impacto, da queda, do treino e tal. Isso era que ano que chegou lá o 2019. 2019. 2020 veio a pandemia, né? Foi. Veio a pandemia, a gente deu uma parada, mas em 2021 a gente retorna muito forte, porque o Brasil tava todo mundo retornando. Então até o atleta que era de alto rendimento, ele não tava em tão rendimento assim, porque ele tava voltando. Nesse ano eu participo de várias competições e também sou líder do ranking de wrestling naquela época, da sênior, da 125 quilos. E eu explico bastante no meu Instagram como o wrestling mudou minha vida, porque eu tinha 125 quilos e achava isso um máximo dentro do jiu-jitsu, porque eu era pesado, tinha um jogo muito de amarrar, de passagem, um jogo de meia guarda aqui nozinho da Nova União me ensinou bastante. E achava que ali eu tava na minha linha de conforto e o wrestling me colocou no desafio de lutar com atletas de 125 quilos, que não é fácil, cara, são gigantes. E aí eu baixei para 97 quilos e eu cheguei até a lutar na 92 quilos. Então, assim, até minha saúde hoje gira em torno do wrestling, né? Assim, foi o wrestling que fez eu botar na minha cabeça esse desafio de baixar o peso para poder ir para uma categoria que fosse mais confortável para o meu tamanho. Mas aí, voltando para 2019 e 2021, a gente já tá ali com 14 bolsistas dentro do projeto. A gente termina 2021 com Éder, Ana Vitória, João... Os dois Pedro e Paulo, né? Que a gente chama de sapo ali, do jiu-jitsu. Eles estão treinando mais não, né? Não, hoje eles não treinam mais. Às vezes eu vejo. Um retornou esse ano, mas o outro já não tá retreinando conosco. Juan Gabriel, que tem uma história fantástica, né? Então, assim, a gente tem 14 bolsistas dentro do projeto. E a gente... E outra, porque... Por conta da vitória, né? Porque até para você escrever pro Bolsa Atleta, tem vários requisitos que tem que ser alcançados ali. Né? Além do título, você tem que ter o comprovante de residência no nome do atleta e algumas coisas para você escrever. A gente ficou especialista em escrever Bolsa Atleta, em escrever a galera pro Bolsa. Em 2022, Ana Vitória vai para França, né? A gente já tem uma seletiva, a Ana Vitória vai para França, isso dá uma visibilidade pro projeto. A gente acho que faz a primeira matéria dela ali Foi no GE, foi no GE, né? A gente já tem essa não. Mas eu ainda acho, enquanto tô falando, que tipo, eu precisava fazer do Vale das Pedreiras a referência disso. Isso é uma coisa que, por ser camaragibense, por ser da comunidade... Ser bairrista, né? Ser bairrista demais, né? Eu sempre achei que ali deveria ser o celeiro. E eu começo a receber atletas de Cavaleiro, do Ibura, de toda a região metropolitana do Recife, e começa a treinar conosco lá. E também a gente adapta ali um treino no domingo, né? Que eu acho que foi o treino que a gente participou. Depois esse treino virou o treino oficial da federação, assim. Todo domingo a galera se encontra agora para poder treinar junto em base. 2022 para 2023, a gente percebe uma coisa muito, muito importante. As pessoas que tinham ganho Bolsa Atletas eram pessoas da comunidade, da periferia de Camaragibe, do Vale das Pedreiras, muitas vezes, e que a gente não podia perder a oportunidade dele não renovar um Bolsa, porque ele agora estava pagando o aluguel da sua casa, algum benefício para ele, e eu percebi que ali seria uma fonte de renda não permanente, mas necessária para aqueles atletas. E a gente tira o wrestling de 2 dias e passa a treinar o wrestling todos os dias no GC. Então hoje a gente treina o wrestling todos os dias, com exceção da sexta e do sábado, por questões fisiológicas e de descanso do atleta. A gente não faz esses 2 treinos, mas o resto do dia é 100% wrestling. Mas nós temos o jiu-jitsu normal, terças e quintas, segundas e quartas para os kids, terças e quintas para os maiores. Mas o wrestling são todos os dias. Hoje, como é que fica essa divisão assim? O jovem que chega lá, ele vai mais por conta do jiu-jitsu ou por conta do wrestling? Sempre pelo jiu-jitsu? Uma coisa que a gente tem que assumir é que a autoconfiança que o jiu-jitsu entrega para uma criança, para um adolescente, ela é muito maior que a do wrestling, certo? Ou seja, aquele aluno que está numa situação de perigo, ele consegue inverter uma posição, ele consegue fazer uma finalização no atleta de um pouco mais de peso. Essa autoconfiança que o jiu-jitsu dá é muito importante, acho que para a saúde de uma criança. Seja ela a saúde mental dela, mas seja também a saúde física e também da autoestima da criança. E eu sempre recomendo que seja o jiu-jitsu. É difícil eu fazer uma conversão para o wrestling, mas o que acontece, como é que a gente capta os alunos do wrestling?
Geralmente, um atleta que vai para os Jogos Escolares e viaja com tudo pago pelo governo do estado, quando ele volta para sua escola, ele volta como uma referência daquele cenário. É, Eu viajei, eu conheci menino de São Paulo, eu conheci imagino. menino de Brasília, lá eu comi tal coisa, eu fiquei no hotel 5 estrelas e de manhã eu tomava café e E à aí tarde... já começa. E pô, eu quero, e a gente acabou sendo muito forte nos Jogos Escolares. A gente é muito forte nos Jogos Escolares. Acontece quando. Dá um resumo dos jogos escolares. Ele. Os Jogos Escolares, ele depende muito do calendário do que a CBDE, que é Não a é fixo, Federação não, né? Brasileira Pode variar. de Desporto Escolar, e do que o COB vai fazer no calendário. A gente precisa classificar esses atletas antes dos eventos nacionais, para que o Pernambuco mande esses atletas para lá. Então, geralmente, agora em março e abril, a gente faz as fases regionais. Né? Existem as fases regionais de lutas, em que as GREs lutam entre si, as GREs das mesmas regiões. Depois vai para a fase estadual, onde todo mundo luta. E aí os campeões dessas fases estaduais é quem estarão aptos a poder viajar pelo governo do estado. O governo do estado leva esses atletas se ele for de 12 a 14, para o CBDE, né? Para o que a gente chama de JEVs, né? Jogos Escolares Brasileiros. Se ele for de 15 a 17, ele vai para os Jogos da Juventude, que é gerido pelo COB. Ah, entendi. E aí, quando volta. ele volta, e se esse atleta volta dentro da série ouro, ele volta entre primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente já fala que 100% garantido de que ele esteja com bolsa atleta escolar já para o ano seguinte. Né? Se ele for do Jogo das Juventudes, ele de 15 a 17, ele vai poder pleitear o Bolsa Atleta Federal de R$ 430 e vai poder pleitear o Bolsa Atleta Estadual de R$ 500. Hoje a gente tava falando um pouquinho. Tu falou agora do. Tem coisa que vem. Uhum. Falou do federal, do estadual. Como é que funciona hoje nos municípios? Tu tá mais por dentro, o que puder falar. Hoje, por exemplo, a gente é de Camaragibe. Hoje atleta tem condições de receber alguma coisa pelo município. Então, acho que virou uma política pública muito importante para qualquer município, né? Gravatá tem Bolsa Atleta de uma forma diferente do que é. Recife tem, inclusive Recife está abrindo agora o pleito de Bolsa Atleta de 2024, agora dia 2 de fevereiro, segunda-feira. Recife é para as crianças que participaram dos Jogos Escolares de Recife. São Lourenço tem, né? Camaragibe tem um projeto de lei que já está aprovado na Câmara, mas que não estava tão claro. E a gente teve que voltar um pouco para reescrever e ter que reapresentar isso. Ainda que a gente reapresente esse projeto, não significa dizer que a gente de imediato vai ter esses valores distribuídos para os atletas de Camaragibe, visto que, além de ter que sair um edital para a gente perceber quem são os atletas que têm resultados pertinentes para poder entrar no Bolsa, tem a questão orçamentária, né? A Secretaria de Esportes hoje não tem orçamento, provavelmente, para poder bancar um ano de Bolsa Atleta de uma quantidade de atletas interessantes aqui em Camaragibe. Então, você que é da comunidade esportiva de Camaragibe, não deixa de participar desse momento. Eu sei que a gente talvez esteja muito triste de tantos anos de esporte, eu estou falando de 2008 para cá, sem esse incentivo na nossa cidade. Mas chega um momento que a gente, como comunidade esportiva, precisa se unir para esse momento. Existe uma Secretaria de Esporte que está querendo ouvir a gente para isso. A gente precisa agora se juntar e ir lá e falar sobre a necessidade, né? E às vezes aí a falta de conhecimento dos atletas hoje na cidade é porque a gente não vai lá. Essa é a verdade. Se você não vai lá requerer o que você está precisando, a gente não consegue alcançar o que a gente está almejando, né? Se o professor que quando mexe no salário dele vai lá na Câmara fazer o barulho na Câmara de Vereadores, o pessoal da saúde faz isso, mas a comunidade esportiva, a pessoal da cultura faz isso, mas a comunidade esportiva de Camaragibe não faz, não vai lá requerer o que é de direito dela. Assim, como você falou, eu estou muito envolvido nesse processo porque eu acho que chegou o momento da gente, como comunidade esportiva de Camaragibe, ter voz, pelo menos para poder mudar um pouco da realidade dessas crianças que estão aqui e daquelas que eu nem conheço. Eu não estou querendo Bolsa Atleta para os meus atletas, eu estou querendo Bolsa Atleta para a cidade, para que a gente consiga ali fomentar esse esporte na base e que essa criança consiga se permanecer nesse esporte depois que ela chegar numa fase mais interessante ali do rendimento. E que fique claro que não é só para o wrestler, né? Não, É para o esporte, exato, é para você que joga, que corre, que joga bola aqui. A gente fez um projeto lá com o badminton, inclusive no para-badminton, a gente classificou um atleta no para-badminton também. Explica aí, explica. Na minha loucura, junto com o Manuel, que é um parceiro lá do Vale das Pedreiras, a gente comprou umas petecas, umas raquetes de badminton, uma rede, pegou a quadra da escola e começou a fazer um trabalho lá.
A gente teve que parar, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas, Não. pô, naquele momento a gente classificou o menino da escola e tal, e ele, pô, foi pros Jogos Nacionais com badminton. A gente sente, e aí vai vir meu próximo passo ali no esporte, a gente sente que. Eu sei que o futebol é muito cultural no Brasil, mas se eu nunca oportunizei nenhuma criança de adentrar em outra modalidade, como é que eu vou saber se ela tem talento ou não pra isso? E aí, observando isso, a gente chega para uma próxima fase da vida que foi assumir a Associação de Moradores da Comunidade, Foi em que ano que tu assumiu? 2023. Foi mais ou menos quando tava também nessa crescente do wrestling, né? É 23 não, 24 eu acho. Bom, vou fazer 3 anos, mas isso mesmo, 23. Não foi nem a crescente do wrestling, na verdade, pasme, assim, não teve nada a ver com esportes eu ter Com assumido a a tua Associação de Moradores. atuação no esporte, não? Não teve, mas em uma conversa com meu sócio, ele disse assim, cara, tem um projeto lá no Sebrae e que a gente foi convidado para participar da cerimônia de abertura desse projeto. O projeto era Sobre Nós, o nome de uma ONG feminina para capacitação de mulheres nas comunidades. Naquele momento eu sinto como espectador, assim, muito, apenas como empresário ali para poder assistir o que é que a gente tem a falar. E a ideia da ONG foi o seguinte: a mentora da ONG, ela tinha sofrido de câncer, ela fazia um trabalho com moda, ela tinha se curado do câncer e durante o processo de recuperação ela começou a ir nas comunidades capacitar as meninas sobre moda, falar um pouco sobre isso e tal, e ela decidiu montar uma ONG de capacitar mulheres na comunidade. Visto que, quando a gente fala de periferia, a menina da periferia ela tem muito receio de, por exemplo, como é que eu vou no grau técnico? Será que eu tenho roupa de ir pro grau técnico? Será que eu tô pronta pra ir? Meu cabelo, minha Aquele lugar não é sandália. pra mim, né? Aquele lugar não é pra mim. O ato de pertencer não existe. E elas perceberam que ir na comunidade capacitar as meninas seria mais fácil da adesão delas. E aí, depois daquilo ali, ela poderia ir pra qualquer outro lugar que ela quisesse. Cara, e aquilo me fez refletir de uma forma tão grande. E eu vim pro treino normal, dei o treino de wrestling. E a gente tem um costume ali na quinta-feira de vamos ali tomar um guaraná na pracinha da comunidade. E naquele trajeto, eu encontro ex-alunas minhas. Algumas usando drogas, infelizmente. Outra grávida. E uma outra que só tava lá. E eu pensei, eu nunca formei uma faixa preta de jiu-jitsu, mulher. Nunca. Mas, poxa, cara, eu sou de TI, eu sou de educação física, eu tenho parceiros de outras áreas. Por que eu não capacitei os meus alunos? Por que eu nunca fiz isso? E o ato de entrar na Associação de Moradores foi, eu vou capacitar os meus alunos para que eles, através da associação, para que eles tenham não só o jiu-jitsu e o wrestling como uma base, mas que eles possam seguir a vida com qualquer coisa que eu possa ensinar na área de tecnologia. Até porque eu não formo mão de obra para minha própria empresa. E aí eu tenho que contratar um cara de Recife. Vê que negócio interessante. Eu jogo dinheiro para fora da cidade. Eu sou o cara da cidade que joga dinheiro para fora da cidade porque eu tenho que contratar uma mão de obra de lá. E o cara vai fazer a feira no mercadinho de lá. É. E o cara vai fazer entretenimento no mercadinho de lá ou no shopping de lá e etc. Cara, eu não consigo fazer meu ecossistema funcionar mesmo como empresário. Então, naquele momento eu digo, cara, é isso. Preciso entrar na Associação de Moradores e ampliar a minha capacidade de fazer junto com as capacitações. E esse é o lema hoje da Associação de Moradores lá do Vale das Pedreiras, com a nossa gestão, é a capacitação. Na gestão tu tá há quanto tempo? Então, vou fazer 3 anos agora na gestão. Já entrou e já foi pra gestão. Eu já é eleição, né? Já entrei com o Juno Loga, que você acabou citando dele aí. Uhum. Ele é vice-presidente lá comigo. Eu não conheço ele pessoalmente, eu acho. Tem que conhecer. Só eu vou conhecer, eu quero. Ele me aperreou demais. Eu disse, esse cara tá me ajudando, tô brincando, aperreou não. Eu quero conhecer ele, quero conversar com ele. Pronto, então, aí a gente entrou lá. No ano 2025 eu fiz 4 turmas de informática básica. E, pô, o cara de TI, eu recebi uma doação, assim, gritante, de quase 200 mil de computadores. Eu lembro de tu ter postado as fotos da sala dos computadores. Pronto, a gente fez esse trabalho. Agora, como foi doado, os monitores foram queimando durante o curso. Então a gente meio que tá com poucos monitores, precisando dessa doação de monitores para poder voltar. Aí eu fiz essa capacitação básica com crianças e também fiz uma para mais adolescente, mais voltada para o mercado de trabalho mesmo, sabe? Invite, botar um e-mail, integrar com a nuvem, salvar um arquivo, impressão, instalar a impressora, compartilhar com o computador, uma questão de tecnologia realmente para negócio,
onde se ela tivesse uma oportunidade de trabalhar em algum escritório, ela ia ter essas habilidades ali com Excel, enfim. Então, a gente fez esses 2 trabalhos em 2025, querendo retornar em 2026 com essas coisas, mas no final de 2025 a gente recebe o Brasil alfabetizado, que eu acho que é o pãozinho quente da Associação de Moradores de Lá, que é capacitar os idosos para ler e escrever, né? E aí, você que não entende ou não alcançou como o pãozinho quente é isso, imagina o avô e a avó que não consegue hoje escolher a sandália de um neto porque ele não consegue ler ou consegue somar aquilo. Então, assim, acho que esse é um dos projetos assim, que mais me encantam, porque se a gente fizer ali que aquele idoso saia e ele possa ler o nome do ônibus para onde ele vai, e ele possa comprar o remédio dele na farmácia porque ele agora sabe ler a caixinha, isso para mim é... Como foi que surgiu? Vem ver, esse projeto já existe. Juno Logan, junto da prefeitura, a gente batendo na porta lá. Toda a parte social hoje que a gente faz na associação, que é capacitação que vem para a associação, vem através de Juno Logan. Ele faz esse trabalho lá. Eu fico com o que eu posso executar, né? Então, eu executo os treinamentos, etc e tal, tudo que eu posso executar. E a minha parte, que é a parte mais dura, assim, que é a parte de gestão, é fazer o que é necessário e não o que os outros querem. Gestão não faz o que os outros querem, faz o que é necessário. E a minha gestão foi um pouco amarga no início, principalmente por isso, porque eu tinha que organizar um celeiro de coisas ali. Mas hoje eu acho que tem muito match, né? Hoje o IGC convive com a Associação de Moradores, a gente faz nossas confraternizações lá. As crianças entendem agora qual é a importância da Associação de Moradores. Quando você faz um curso, quem tá com sede, tem água lá, mas o cara quer comprar um Guaraná, ele consome a barraquinha da frente da Associação de Moradores. O comércio. Eu compro os pilotos para escrever no quadro branco. Então, a Associação de Moradores faz o fomento do comércio local. Isso para mim estamos agora criando uma feira de empreendedores para que as pessoas do comércio local possam vender seus produtos dentro da Associação de Moradores naquele momento. E mais uma vez a gente vai fazer com que esse ecossistema comunitário funcione. Inclusive, fazendo a galera do IGC vai fazer uma banquinha para poder arrecadar dinheiro para as competições. Tu tá sempre pensando em como uma coisa é o ecossistema mesmo, é o puro sentido do ecossistema, né? Que tudo se alimente dentro dos projetos que tu tá envolvido, né? Tanto o projeto como o teu trabalho, o próprio teu negócio, tu tenta agregar ali, né? Então, eu acho que hoje depois desses 39 anos vividos, eu entendi o porquê eu estudei tanto. Eu entendi porquê eu estou nessa posição. Hoje eu trabalho home office, quase que 100% home office, e consigo viajar com meus atletas para todo o Brasil, seja para treinar ou seja para poder ir para uma competição, porque eu consigo executar minha atividade. É financeiramente bem rentável esse trabalho, que dá suporte hoje para eu patrocinar alguns dos meus atletas. Então, assim, eu acho que foi uma missão que Deus me deu. Você pergunta assim, eu não consigo te explicar exatamente porque eu faço, eu sei que eu executo, penso. Cara, é uma coisa de propósito, assim, eu acho que é o que te dá sentido, né? Muita gente hoje em dia a gente vive numa época que as pessoas estão sem sentido pra vida. A base do sofrimento hoje em dia muito grande das pessoas é não ter sentido, vive uma vida sem sentido, sabe? E isso não é relacionado só a ter possibilidades financeiras. Tem gente que tá ganhando dinheiro, mas não tem sentido na vida. Eu escutei esse dia, o cara tem dinheiro, velho. Eu sei quem é o cara. E a pessoa me disse, ele tava olhando assim pra piscina e tenho isso e chorando. E eu tenho um espaço de festa e tá aí tudo parado. E esse cara tem dinheiro, eu sei quem é, muito bem, muito próximo dele. Mas assim, a impressão que eu tenho é que, mais uma vez, a gente sabe que dinheiro não compra. Se você não tem um propósito, um pra que servir, né? Um serviço vocacionado, é algo de Deus pra entregar Deus, a energia, a terra, o que você acreditar. E aí dá pra ver claramente, por conversando contigo. Eu já tinha essa visão, essa ideia, mas assim, falando e a forma que tu fala, é muito forte isso. Se a gente for conectar tudo esse ecossistema que a gente falou, né? E essas conexões, pô, a Vitória é 100% de bolsa na faculdade. Você sabe, desculpa, a gente gravou um episódio com ela, tá aí no YouTube pra todo mundo assistir. A história de vida dela foi completamente mudada. Tipo, a trajetória podia ser... Deus livre, já livrou, mas a menina que tu viu lá grávida e a outra drogada, infelizmente, se ela não tivesse encaminhado, era uma possibilidade, porque se convive, né? E olha o que fez na vida da menina, assim, porra, velho, ela é um exemplo. Eu sempre, toda postagem que eu faço dela, eu digo, é exemplo a seguir. E isso é fruto do trabalho de vocês, pô. Eu trato lá o Vale dos Pedreiros como uma comunidade mais politizada em Camaragibe, assim.
E a gente executa muitas operações dentro da comunidade, né? Existe projeto social de futebol, com o Borussia VP, do Linaldo Emanuel, existem o IGC comigo, existem os projetos dos vereadores e o Nosso Faz Vale Mais, que pegam idosos. Mais uma vez, quando você faz um trabalho com o idoso, imagina que você fizer um trabalho do idoso voltar a pegar um copo de água que ele não pegava antes sozinho, isso, assim, no mínimo, é de sensibilizar as pessoas que deveriam apoiar esse projeto. E aí, por conta de política, inclusive, eles acabam dizendo, não, é porque é fulano que tá fazendo. E eu não olho para esse copo meio vazio, eu sempre olho pro copo meio cheio. E a quantidade de coisas que a gente tem dentro daquela comunidade, que se parar, a comunidade fica um breu. Então, hoje eu acho que a gente tem esse ecossistema social muito forte dentro do Vale das Pedreiras, porque as pessoas que estão lá são bairristas e que querem fazer e que tem muito diamante lá, né? Acho que é isso que acontece. Mas o que você acabou de dizer é uma coisa muito importante. Por mais que eu faça esse trabalho, eu ainda perco muito aluno para o tráfico de drogas. Só que eu não gosto de falar deles. Eu gosto de falar do que a gente consegue entregar como parte boa da sociedade. Mas existe lá, assim como existe em outras comunidades de Camaragibe, e a violência dominou muitas áreas do nosso estado. Mas eu acho que quando ele tá dentro do IGC, ele vai virar minha família. Ele não vai sair de lá sem ser parte da minha família. Ele é aquele que eu vou encontrar na rua, que eu vou buzinar pro carro, que eu vou... Inclusive, tô até devendo a eles aí, depois da confraternização, a gente vai pra aldeia, pra um rio, junto, de pós-treino. Enfim, eu faço disso a minha convivência para que eu não esteja sentado em algum lugar dizendo eu tô com meu dinheiro e eu não sei o que fazer. E o que eu faço com meu dinheiro é entregar de volta para a sociedade, que esses atletas, eles virem cidadãos, que eles possam estudar o grau técnico. Sim. Estamos aqui. Estamos carentes, né, de crianças que possam entrar para o mercado de trabalho. Mais uma vez, ele entrando para o mercado de trabalho, ele pode não fazer a feira de casa, mas ele vai comprar o pão na comunidade, ele vai comprar o salgadinho dele, o biscoito e outras coisas. Isso vai fazer com que essa criança ela entenda o que é comunidade. Porque ela vai dizer, poxa, eu saí do projeto social de luta, fui para a associação de moradores, fui capacitado, dessa capacitação eu consegui fazer um curso no grau técnico, desse grau técnico hoje eu tenho um trabalho, enfim, seja comigo, seja com outro empresário, enfim, a gente vai fazer com que esse ecossistema funcione. E eu acho que aí faz sentido para mim. É o que eu falei, aquela gestão faz o que faz, você não faz o que quer, você faz o que é necessário, e eu tenho feito o que é necessário para que essas crianças continuem nesse caminho, sabe? É isso. Ô, Éder, e vocês têm um calendário anual do que... Porque assim, eu queria saber agora o que é que tem esses dias, esse ano. Vai ter gincana tal dia? Tu já deixa programado? Então, aí eu falei um pouco sobre o desafio de verão, né? Sim. Na Associação de Moradores a gente ingressou com esse desafio de verão. Ele acontece sempre no final de janeiro. Então esse desafio de verão desse ano acontece agora 31 e 1 de fevereiro, ou seja, sábado e próximo domingo. A gente tem esse desafio de verão pela Associação de Moradores, onde tem 4 equipes esse ano, mais de 80 crianças disputando entre si, e vão falar de futsal, duatlon, vão pedalar, vão correr, vão lutar, vão jogar vôlei, vão jogar basquete, tudo nesses 2 dias, vão jogar Free Fire, vão jogar dominó, e aí a gente faz com que essas equipes se disputem entre si, e a equipe campeã leva uma premiação de R$1.000, a gente consegue esse valor. Ano passado foi 500, a gente já dobrando esse ano o valor para 1.000. A gente percebe que é um projeto que ficou pequeno para o Vale das Pedreiras, então esse ano a gente já está com uma parceria com a Prime, preparação física, e vai fazer a parte de natação e bicicleta lá, no espaço da Prime, no sábado 31. Domingo, dia 1º, acontece a parte da corrida. A parte da corrida, o Corredor Seguro de Camaragibe vai ser no Vale das Pedreiras, para que essas crianças possam correr, um requisito que a gente fez na Secretaria de Esportes, né? Depois da corrida eles descansam e fazem um cross-training, uma disputa de cross. Depois eles fazem a luta e depois a gente coloca um DJ para comemorar tudo, a equipe campeã e as equipes poderem comemorar. A gente coloca um DJ lá no espaço da associação para que eles possam ali comemorar. Que eu acho que é uma política pública que deveria ter na cidade, sabe? Se a gente tivesse um desafio... Eu sempre pensei que aqui em Camaragibe, ali na Praça Maria Amazonas, deveria ter uma casa estilo aquela casa da Globo. Lembra que a gente tem em Itamaracá, uma casa Globo? Sim. Uma casa onde todos os dias tivesse música, cultura e esporte para ser apresentado para a comunidade. Trazer as federações de outras modalidades para apresentar o basquete para as crianças, para apresentar jiu-jitsu, para apresentar o wrestling, para apresentar outras modalidades que não fosse futebol, né? Que eu sei que é muito forte, mas que a gente poderia ofertar e ali a gente encontrar
talvez Marcelo encontrar um talento no triatlon, talvez a gente encontrar um talento no jiu-jitsu de outra equipe que a gente pudesse fomentar e colocar em outra posição. Eu acho que esse desafio do verão, ele tem que ser um projeto para a cidade, mas enquanto ele é no Vale das Pedreiras, viu? E é só pro pessoal de lá, né? Não. Você pode se inscrever lá, eu sou... Não. O que acontece é o seguinte, Eu levo meu filho e faço a inscrição. existe uma inscrição online que a gente faz ali no final do ano, sempre. E encontra por onde o link? No Instagram no do... Instagram da Associação de Moradores, na Movap Oficial. Tem um lá. Arroba, Sim, isso. sim. E o que acontece? As equipes têm os capitães. Esses capitães Vê se tu acha Desculpa, vê se tu acha o Instagram do IG. Eu vou mandar pra tu aqui, pra tu jogar aí na tela. do GC, né? É. Então, a gente tem os capitães que são de maiores, né? Então, eles são líderes da equipe. E aí, no ano de 2027, na verdade já tem esse ano, mas a gente não teve nenhuma compra. A gente tá criando um bid. Se o atleta foi muito bom na natação e a outra equipe quer ele, vai ter que contratar e pagar pra isso. Caramba. A ideia Vocês estão é ter criando que nem tem no futebol, né? Essa tem parada. futebol, ou tem o wrestling também. No resto também. Então, assim, qual é a situação do bid? Cada vez que eu tentar contratar um atleta de uma equipe para outra, que aquele valor seja revertido para a premiação. Ah, tu não vai ser Não, vai ser revertido não. com caixa pra Um premiação. caixa para a própria premiação. E a premiação que é de 1.000 desse ano, eu espero que vire 2.000, 5.000, Entendi, 6.000, que entendeu? estratégia. É como tu falou, tudo que tu estudou, tu usa no É, tempo exato. que tu passou se dedicando a estudar. Exatamente. Já achou aí, eu ia mandar aqui pra tu. Olha, galera, GC Oficial. Tá aí o Instagram. Aqui é o quê? O link do WhatsApp. Vai cair lá uma mensagenzinha para mim. Eu ia perguntar, um adolescente, criança que o pai consegue levar, pode treinar não sendo do Vale? Pode sim, todo mundo a gente tá à disposição de todo mundo. É aberto, Né? Hoje, a única coisa que a gente faz hoje é que o rendimento do IGC no wrestling, ele precisa passar primeiro por um treino mais básico, para depois entrar num treino da gente do wrestling um pouco mais forte, né? Por quê? Porque exige uma questão cardiovascular mais forte, então possivelmente quem tá parado para tentar fazer esse treino vai passar muito mal. Vai. Quem E tá aí- treinando e treinando pouco vai passar Vai mal. passar mal, exato. E aí a gente tem uns treinos que a gente chama de treino de jogos escolares, que é um treino mais para criança, etc, mas que dá mais fundamentos com o professor Neto. E depois ele vem para mim para um alto rendimento, para que ele possa ali pleitear um bolsa atleta, ele vai ter que treinar comigo para poder fazer isso. Teve um tempo que tu tava na arbitragem também, não foi? Então, Eu me lembrei agora. Eu disse, não, 2024 eu viro presidente da Federação Estadual de Wrestling. E aí hoje eu sou o árbitro, o presidente, quem faz o evento, o líder da equipe. meio A equipe tá junto comigo. Mas a gente tem hoje muito mais organizada a federação, né? Tem o professor Rodrigo lá em Gravatá que faz a parte de vice-presidência. A gente tá ali com o próprio Neto, que é também instrutor do IGC na parte da diretoria da federação, para poder fazer algumas coisas. A Raíssa Gonçalves, que é uma atleta do Recife, do Janga, que treina no Recife. Ela tá na parte da secretaria da gente, quem tá nos ajudando nesse processo do Bolsa Atleta desse ano, porque o atleta tem que requerer à federação algumas declarações e a gente emite através da federação e tá mais organizadinho, né? Mas a Ana Vitória é árbitra daqui do estado, então a gente Sempre sempre divide faz, as funções, sempre né? faz, a gente sempre faz os eventos aqui no estado. O calendário aumentou mais de eventos? Então, eu acho que existe uma questão burocrática que a gente precisa organizar na federação, que eu tô organizando esse ano, se Deus quiser, e a gente vai emitir um calendário anual, né? A gente pretende fazer pelo menos um pernambucano de wrestling na região metropolitana e uma fase lá em Gravatá, uma fase no interior ali para oportunizar outras pessoas a participarem. E o beach wrestling, né, que é uma parada de Eu ia praia. perguntar. Se tu não falasse, eu ia perguntar. E o beach wrestling, que é a nossa parte de praia, que é muito mais simples. Que É mais simples, muda muito assim de regra. Muda bastante, muda bastante. 3 pontos acaba, né? Então, assim, você pode conduzir o atleta para fora do círculo e você ganha 1 ponto. Mas se você derruba o adversário com as costas no chão e a gente percebe que a marcação da areia passou pelas costas do adversário, ele ganha 3 pontos direto e a luta acaba. O Beach Wrestling nasceu justamente para poder incentivar as pessoas a virem para o wrestling. Então, ele tem uma regra específica, mas é para de onde ser é a origem? do Beach Wrestling. Sim. Na verdade, o Beach Wrestling ele é originado do wrestling de tapete, mas a confederação, a UWW percebeu que fazendo esses eventos, toda vez que tem um Pan-Americano, sempre que tiver um Pan-Americano vai ter um Beach Wrestling. Para que as pessoas que estavam ali assistam e vão para o de Sim, tapete. é um marketing, né? Para exato, captar, né? E aí, por ter essas regras diferentes, a galera do Jiu-Jitsu dá muito bem, né, dentro do Beach Wrestling. E o Beach Wrestling nos Jogos de 2028, nos Jogos dos Estados Unidos, vai virar o esporte olímpico.
Porra. Então você que pratica jiu-jitsu, é uma grande oportunidade de fazer... O Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling no ano passado foi na Paraíba. Pertinho. Então imagina que você vai para o Campeonato de Beach Wrestling e ganha o Bolsa Atleta Estadual e Federal. Então a gente tá pensando aí que em 2028 a gente já vai ter ali o Beach Wrestling dentro das Olimpíadas e vai se tornar um esporte olímpico. E a gente vai ter muito mais fomento dessa modalidade, que vai ser bem legal. E também entra nos jogos escolares também. Ou seja, a gente vai classificar atletas de wrestling para os jogos de tapete indoor e para os jogos outdoor no beach wrestling. Caramba, é um campo bem mais vasto do que... A gente vai, o que eu espero é dobrar o número de atletas bolsistas por conta da entrada do beach wrestling. Porque eu vou conseguir realmente converter o meu atleta de jiu-jitsu para praticar o beach Vai wrestling. ser mais interessante, assim, mais fácil também pra ele. Tem isso, né, do cara do jiu-jitsu. Eu lembro das poucas vezes que eu tentei treinar, era a quebra do quadril, né, que do jiu-jitsu a gente usa muito e a gente termina Entregando ponto lá, né? involuntariamente, é o automático da gente, né? Aí o cara vai pra lá treinar o wrestling e aí passa um carro. Aí eu vou mais não. Como tudo se conecta, e é uma coisa bem difícil. Desde 2023, desde que eu entrei na Associação de Moradores, eu tento conseguir uma quadra de areia para a Associação de Moradores. E eu não consegui até hoje. Assim, aos Santos Barrancos. Eu espero até acabar a gestão que eu consiga isso. Porque eu vou ter a prática de beach wrestling, o funcional, o vôlei de praia, o beach tênis. Cara, quando eu vejo a areia ali na Associação de Moradores, eu vejo a oportunidade de apresentar mais modalidades esportivas para aquela comunidade e para outras pessoas, né? Até para as pessoas que são adultas e que chegam do trabalho e que queiram praticar alguma modalidade. Como para modo Tu tem um espaço lá em vista que tu já tem um olha. espaço ao lado que tá com que eu capino todo, pago toda vez Onde que eu quero teve uma capinar. festa de um bloco, o pessoal faz uma festa de um bloco. Pronto, rolou uma vez. Eu toquei, acho que foi lá onde a gente tocou ano passado, lá não foi? Tem um blocozinho na rua. Sim. E ali mesmo, ali tem uma área boa ali. Pronto, aquela área eu quero transformar numa quadra de areia. Porque eu preciso apresentar outras modalidades para as pessoas, assim, para os jovens principalmente. Abrir para o idoso caminhar de manhã. Como tu fazia lá naquela quadrinha, né? Todo dia tu ia dar uma caminhada de manhã lá em Só cima. que como é muito íngreme a ladeira do campo da Caixa, né? Que é onde eu sempre faço a caminhada, o idoso da comunidade ele não consegue subir ali. Se alguém não levá-lo até lá. Então acho que ali é um espaço onde a comunidade poderia conviver um pouco mais, sabe? Eu penso em colocar um viveiro onde tenha passarinhos para que os idosos possam levar seus netos para poder olhar os passarinhos. Eu já falei isso até como conversa comigo. Eu quero colocar galinha lá no espaço, porque a galinha de capoeira ela cisca o terreno, não vai criar mato. Vou conseguir pegar aquele ovo, doar para a parte mais careta da comunidade. Caraca, filho. Cara- Tu é o prefeito do Vale. É o prefeito do Vale, meu irmão. Então, a minha grande questão é que eu crio um muro sobre a política partidária, né? Isso também faz com que talvez essa areia não tenha chegado, isso faz talvez com que todas essas ideias não tenham saído do papel, porque eu acho que o benefício deve ser para a comunidade, independente de quem faça. E às vezes, quem quer te dar o benefício, quer dar o benefício para o nome dela e não para o benefício da comunidade. Isso é uma coisa que eu não consigo aceitar, cara. Eu não consigo aceitar. E aí, isso faz com que outras pessoas talvez queiram até ajudar o Vale das Pedreiras, mas tenham essa resistência, porque no meu diálogo, ele vai entender que ele vai poder fazer o que ele quiser, desde que seja para a comunidade e não para ele. Aí, Eu entendo perfeitamente. Essa é a questão. Cara, o que é que a gente pode deixar aí de, assim, de suspense não, mas o que é que a galera que faz parte do IGC, a galera do Vale, a galera de Camaragibe pode ficar esperando para esse ano de 2026, que a gente tá no comecinho ainda, né? A gente Planos, propósitos, ideias aí. a gente vai proporcionar esse ano uma profissionalização mais da equipe de wrestling, certo? A gente vai ter uma equipe mais fechada profissionalmente falando, para que essas crianças continuem agariando ali os bolsa atletas e os seus espaços dentro da coisa. Mas a gente também tem um projeto futuro do GC ficar com outro de formação esse ano. A gente vai formar muitos professores de jiu-jitsu, de professores de wrestling lá, porque a gente tem um projeto infelizmente, de eu sair de Camaragibe em 2027, eu estar indo para a cidade de Gravatá, fazer um trabalho lá com o professor Rodrigo, para que a gente consiga profissionalizar ainda mais o projeto, fazer camp de treinamentos, ter mais estrutura para que os atletas de Camaragibe possam ir para essa estrutura, treinar um tempo lá, voltar para suas residências e fazer com que eles entendam que dentro desse sistema esportivo, o que a gente está buscando não é só o Bolsa Atleta, é a oportunidade que eles possam ter em angariar um curso
no grau técnico, ir para a Uninasal ou outra instituição, a própria Confederação Brasileira dá bolsa 100% na Estácio para os 6 atletas melhores posicionados no ano. Então a gente quer colocar nossos atletas nesse local para que eles possam ter bolsa dentro da Estácio também. Então a nossa concepção desse ano é formar mais professores de wrestling para poder estar em outras academias, em outros espaços, para que a gente gere essas oportunidades em outras comunidades também. Mas, sempre dizendo que o Vale das Pedreiras é a sede de todo esse ponto. Mesmo eu ir lá em Gravatá, ainda assim, todos os olhos estarão voltados para esse projeto que ele muda minha vida todos os dias. O que acontece é, todos os dias eu passo num projeto. Se eu vou treinar ou não, eu tenho que ir lá. Eu passei aqui, mas eu passei lá na frente para você estar tendo treino. Enfim, eu desde 2017 eu convivo com o IGC como parte da minha rotina. E todos os dias está lá. Então é isso, a gente tem esse ano ainda pra estar te vendo todo dia por aqui. Vai ser mais difícil te ver, né? Mas vai estar sempre com os olhos atentos, né? Não, com certeza. A questão é... Vocês vão me ver em outros espaços de Camaragibe também. Sim. Sim, como eu falei, comunidade esportiva, eu vou estar muito ativo esse ano para que a gente tenha um Bolsa Atleta estabelecido na nossa cidade. A gente vou catucar as academias de jiu-jitsu para poder fazer os atendimentos médicos que a Secretaria de Esporte vai disponibilizar. Isso é uma coisa muito importante, eu falar diretamente com o pessoal. A Secretaria de Esporte vai disponibilizar atendimentos médicos nutricionais, de médicos clínicos, de psicologia, para os atletas da cidade. E se a gente não ocupa esse espaço, se aí o próprio prefeito Diego Cabral analisa no ano de 2027 que só teve 5 atendimentos de nutrição, porque eu tenho esse nutricionista nesse local, é melhor que ele volte para a rede pública e atenda um público geral. É uma oportunidade que a gente está tendo de pular um pouco a fila de espera. Isso a partir de quando tem disponibilidade? A gente já, pelo calendário ali do secretário, a partir de março a gente já teria essa disponibilidade, mas eu posso sempre entrar em contato, mandar até aqui. Até para daqui para e aqui o Tutti Frutti te manda um recado para vocês. Ó, pessoal, atendimentos esportivos estão acontecendo no ginásio, etc. Isso. E vai saber direitinho melhor daqui para lá os requisitos, como é que tem que fazer, é só agendar o caminho, né? Vai agendar e aí vai ter que provar que é atleta, né? Obviamente, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que ter uma declaração da academia, dizendo que ele realmente faz parte, tem vínculo de atleta com a academia. E não só isso, a gente também está criando para a cidade um treino de alto rendimento para os atletas de alto rendimento da cidade, de preparação física, que é uma coisa que vocês clamam tanto, nós clamamos tanto. A gente está também costurando isso com a Secretaria de Esporte para poder ter um treino para os atletas da cidade, independente seja do jiu-jitsu, do wrestling, do futebol, do vôlei, etc. Mas que tenha essa preparação física dedicada para nós da comunidade esportiva. Né? Então a gente também vai trabalhando nisso para que isso saia do papel aí também nos próximos meses. Cara, muito bom, velho. Eu tô feliz. Eu acho que faltou alguma coisa que a gente tivesse falado. Tu tem mais alguma coisa? Cara, eu falo demais, cara. Não, eu falo demais. O melhor convidado do podcast é aquele que fala. Aquele que você tem que estar perguntando, quem vai falando, você, pô, velho, que massa. E aí vai rendendo. Mas a gente passou por alguma... Tu acha que tem alguma coisa que é mais importante falar? Não, né? Tá sossegado. Eu acho que hoje tem que ter mais IGCs em outras comunidades. E se você que assistiu esse podcast, que tá vendo isso daqui, que acha que você consegue fazer diferença na vida de qualquer criança, adolescente ou idoso, faça, cara. Vai valer muito a pena para o resto da tua vida. Porque são essas conexões sociais que me posicionaram como empresário para me conectar com outras pessoas. Então eu uso muito essa aptidão de conversar com pessoas para poder engajar outros negócios. Seja nas minhas empresas ou seja também na parte social. Cara, você pode me ajudar de alguma forma, consegue executar isso lá no Vale das Pedreiras. Então, vale muito a pena você entrar nesse ramo social, porque vai te dar uma contrapartida muito forte, que é você se sentir bem com o que você está entregando para a sociedade. Eu acredito muito no empreendedor, no empresário com essa iniciativa social. Mais do que esperar de política, sabe? É o que tu falou algumas vezes, e eu vou falar com a minha visão da coisa, que é 99% das vezes que um político vem com a ideia de um projeto, é sempre... E é assim. Tô dizendo... A gente aceita porque... Aí a gente sabe que é, mas a gente quer fazer o bem aqui e a gente aceita, entra no jogo. Mas o interesse não é ajudar, é ser ajudado. Digamos assim. 99%. Um ou outro ali que vai fazer de coração. E eu acho que muitas vezes quem pode fazer...
E talvez aí essa pessoa que eu te comentei que estava triste porque tem dinheiro para fazer uma coisa dessa e não faz. Esse cara muitas vezes cobra do governo, acha ruim porque tem muita bandidagem, mas poderia estar ajudando de alguma forma, né, socialmente a criança e o adolescente a se envolver, os idosos a realizarem coisas que pra gente é simples, mas pra eles são mudança de vida. Eu ainda acredito muito, velho, na iniciativa privada como a mola para esse tipo de trabalho, muito mais do que esperar de governo. É um pouco da minha revolta de não querer, não quero, assim, sabe? Fico sempre com 2 pés atrás, aquele movimento de Michael Jackson, assim, fico com 2 pés atrás, me inclinando para ali para poder não estar envolvido e ter o exemplo, velho, de uma pessoa que tá ali, que poderia estar curtindo em Boa Viagem, ou sei lá, morando em outro lugar e visitando de vez em quando, tá vivendo no lugar, fazendo a diferença no lugar, velho. Eu só tenho a agradecer por tu ser um cara que eu conheço. Obrigado por ser meu amigo, meu irmão. E obrigado pelo que tu vem fazendo. Então, eu acho que tem uma última dita aí, uma palavra assim, porque a gente polarizou tanto, né? As redes sociais fizeram que a informação chegasse às pessoas, seja ela verdadeira ou falsa, elas chegaram às pessoas. A gente tá tão preocupado com o que vai ser do país nas próximas eleições, se vai ser direita, se vai ser esquerda, etc. Mas se você não tá olhando para sua comunidade, se você não faz a diferença perto da sua comunidade, não vai adiantar de nada se ser direita ou esquerda do próximo governo que chegar. A gente vai ser um reflexo de nada. A gente precisa fazer primeiro onde a gente mora. É por isso que eu sou extremamente bairrista no Vale das Pedreiras. Enquanto eu não mudo a realidade da minha comunidade, eu não tenho como mudar a realidade de Camaragibe, eu não tenho como mudar a realidade de Recife ou do estado. Você primeiro fazer no quintal de casa para depois a gente fazer na casa dos outros. Cara, muito obrigado, viu? É isso. E você que assistiu até agora, né? A gente tem que sempre estar reforçando esse pedido. Eu acho chato, mas tem que dizer, dá um like, se inscreve, por favor, ajuda aí. O pessoal do Vale das Pedreiras tem até uma relação boa com o menino que tem a página lá, o Vale Ordinário. Me dou bem com ele que só, a gente tá sempre trocando uma ideia. E eu vou falar, vou marcar, vou dizer, ó, segue aí você que é do Vale das Pedreiras. Tu quer deixar alguma mensagem, algum recado final pra alguém específico, para teus alunos, inclusive, né, velho? Então, que galera, assistiram também até agora. Bom, o recado vai para todo mundo que acompanha o trabalho do IGC. E como o Denis acabou de falar, é muito importante que você siga o projeto. O projeto se expande hoje também, então não só tem IGC Vale das Pedreiras, tem IGC em Dois Irmãos também, com Jiu-Jitsu. A gente quer fazer que o IGC seja amplo, que ele não tenha uma bandeira da academia específica, mas que ele possa transformar a vida das crianças. Então, segue a página do Instituto Guerreiros de Cristo, segue o Tuti Frutti Havaiano, segue Éder Gondim, que a gente, através desse engajamento de vocês com as páginas, é que a gente consegue gerar visibilidade para que graus técnicos cheguem, para que outras instituições possam chegar até o projeto e continuar mudando a vida das pessoas. É isso, Denis. Amanhã tem treino, não faltem não, tanto lá quanto aqui no Ajudar. Para você que assistiu até agora, valeu, até mais. Massa, né, velho? As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.